Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, raciocínio lógico, e hoje, de maneira especial, quero falar com você, concurseiro, que vai prestar aí o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Galera, um prazer muito grande aqui estar com vocês. E selecionamos para a aula de hoje um assunto aí muito recorrente nos concursos ministrados pela Banca IBFC e, inclusive, é palco do edital, que é o assunto probabilidade. Professor, probabilidade, pelo amor de Deus, esse trem não entra na minha cabeça. Fica tranquilo, como diz a galera mais jovem, fica sussa, fica light, porque, cara, a gente vai dar aqui toda a dica para você compreender de forma clara e objetiva esse assunto probabilidade, beleza? Então vamos lá, falando aí sobre probabilidade. Esse vai ser o nosso assunto hoje, tá? Então a gente vai falar sobre probabilidade, dar conceitos e, obviamente, resolver exercícios da banca, beleza? Bom, gente, não tem como nós entrarmos no assunto probabilidade sem estabelecermos alguns conceitos, ou pelo menos garantir que vocês tenham esses conceitos bem definidos, porque não tem como dissociar a teoria da prática. Se você não souber a fundamentação teórica, você tem dificuldade na forma prática de aplicar isso aí. Então, dentre as teorias essenciais a este estudo, eu destaco o seguinte. Bom, primeiro, o conceito básico de experimento, né? O que é a probabilidade? A probabilidade, ela é constituída de alguns conceitos, dentre eles o experimento aleatório. O que é um experimento aleatório, professor? Experimento aleatório é o nome que se dá a todo e qualquer experimento que, ao ser repetido várias vezes, eu tenho resultados diferentes. Não é aquele experimento que sempre dá a mesma coisa. Então eu realizo ele, me dá um resultado. Realizo ele de novo, nas mesmas condições, nos mesmos moldes, me dá resultados diferentes. Por exemplo, uma loteria é a Mega Sena. Então, você observa que semanalmente é feito o sorteio da Mega Sena nas mesmas condições e sempre nós temos resultados diferentes. Às vezes se repete um ou outro elemento, mas o conjunto em si, ele sempre vai se alternando, tá? Então, isso é um experimento aleatório, tá? Beleza, professor, já entendi o que é um experimento aleatório. Lançamento de um dado é um experimento aleatório? Sim. Se você pegar um dado não viciado, detalhe, tem que ser não viciado, porque o dado pode ser preparado para dar uma única resposta. Então, levando em condições normais, um dado não viciado, se você jogá-lo várias vezes, você vai obter resultados diferentes aí. Beleza, isso é experimento aleatório. Segundo, espaço amostral, gente. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis, de todas as combinações possíveis, enfim. É um conjunto que me dá todos os valores que podem ser obtidos. Por exemplo, professor, jogar uma moeda, qual é a possibilidade de resultado quando eu jogo uma moeda? A moeda, galera, eu quero deixar bem claro isso, nós só temos duas opções, ou dar cara ou dar coroa. Não tem como dar os dois. Professor, mas se ela cair, não tem essa possibilidade. Não vamos inventar moda. Ou é cara ou é coroa. Não existe outra possibilidade. Tranquilo? Então, duas possibilidades. Então, o espaço amostral é o conjunto de possibilidades. Então, nesse caso, dois, ok? Cara ou coroa. Uma outra, sortear um número de 1 a 100. Então, eu tenho 100 possibilidades, pode sair qualquer um deles. Uma outra situação seria no lançamento de um dado. Quantas possibilidades eu tenho no lançamento de um dado? 6 possibilidades. Pode sair tanto a face número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Beleza? Bom,
Um outro conceito que a gente precisa ter é o conceito de evento. O que é um evento, professor? Evento é o nome que se dá a todos os subconjuntos de um espaço amostral, a todas as possibilidades de ocorrência que estão presentes no espaço amostral, ok? A gente fala subconjunto porque a palavra subconjunto quer dizer que é parte de um conjunto. O evento ele pode ser igual ao espaço amostral? Pode, gente, mas na grande maioria das vezes o evento ele é menor que o espaço amostral. Quando nós usamos esse atributo de maior ou menor, nós queremos fazer referência à quantidade de elementos. Então, se eu digo que um conjunto é menor que o outro, é porque ele tem menos elementos que o outro, e vice-versa. Se ele é maior, é porque ele tem mais elementos. Bom, então evento é a quantidade de subconjuntos que estão presentes, subconjuntos, que é alvo do meu estudo, que é aquilo que eu desejo, que eu almejo, que estão presentes no espaço amostral. Isso é evento, ok? Bom, alguns exemplos para a gente entender melhor isso. Lançar uma moeda e sortear cara. Qual é o evento? O evento é cara. Porque eu quero, é aquilo que eu desejo que saia, que realize. Cara. Então, eu só tenho uma cara no lançamento de uma moeda. Evento B, no lançamento de um dado, ocorrência de um número maior que 6. Opa, professor, número maior que 6? O dado normal, a não ser que seja um dado de RPG, aí que tem mais faces, mas um dado normal, de face normal, são 6 faces, professor. Então, não tem como dar um número maior que 6. Beleza, isso pode acontecer? Pode ter uma pergunta desse tipo? Pode. Nesse caso, é um evento impossível de ocorrer. Por quê? Porque não existe no lançamento de um dado, num dado normal, valor maior que 6. Então, é um evento impossível. Resposta, conjunto vazio. Não tem probabilidade disso acontecer. Beleza? No lançamento de um dado, ocorrência de um número par. Qual a probabilidade, qual é o evento que caracteriza isso? Número par, todo número terminado por 0, 2, 4, 6 ou 8. E no caso do lançamento de um dado, eu vou ter o 2, o 4 e o 6. O 0 e o 8 não entram. Então, só vou ter 3 possibilidades. O meu evento é constituído de 3 possibilidades. Observem, gente, que não é necessariamente obrigado você saber quais são os elementos, mas a quantidade de elementos presentes. No estudo da probabilidade, nós vamos trabalhar com valores e não com qualificadores. Quem é? Não, eu preciso saber quantos são. Qual é o elemento ou quais são os elementos, mas não quem é os elementos. Não necessariamente eu preciso disso, ok? Ele não vai fazer uma pergunta para que eu indique quem é os elementos, mas a pergunta estará associada ao quantitativo. Por isso que no evento eu tenho que me concentrar na quantidade. Eu tenho 3 elementos aqui. Ocorrência de múltiplo de 3. O que é um múltiplo de 3? Todo número que faz parte da tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Opa, o 9 não está presente. 3 vezes 0, 0. O 0 não está presente. Quem está presente? O 3 e o 6 no lançamento de um dado. Então, múltiplo de 3, o meu evento é constituído de 2 elementos. 3 e o 6. Ocorrência de um número ímpar, a mesma coisa do número par, 1, 3 e 5, 3 possibilidades, tranquilo? Então, o meu evento é constituído de 3 possibilidades, beleza? Tranquilo? Bom, entendido então que experimento aleatório é um evento que ocorrido diversas vezes me dá resultados diferentes, que espaço amostral é a quantidade de todos os resultados possíveis de um experimento e que evento é a quantidade de subconjuntos presentes no espaço amostral que evidencia exatamente aquilo que eu estou colocando em destaque, aquilo que eu quero fazer a análise. Beleza? Bom, conhecido isso, a gente já pode definir o que é probabilidade. Gente. O que é probabilidade, professor?
probabilidade, ó. Probabilidade é uma razão, é uma relação entre o número de elementos de um determinado evento que eu estou analisando pela quantidade de elementos do espaço amostral. Então, nós caracterizamos assim: número de elementos de um evento A, um evento qualquer, dividido pelo número de elementos do espaço amostral associado a esse evento, obviamente. Ok? Simbolicamente, a gente coloca P de A, quer dizer probabilidade do evento A ocorrer. O N quer dizer número de elementos. Então, aqui, ó, número de elementos do evento A, número de elementos do espaço amostral associado a A. Tranquilo? É só dividir. Dividiu, você tem a probabilidade de ocorrer. Sendo assim, vale destacar que a probabilidade, por ser uma razão, ela tem 3 formas de ser representada. Eu posso representar a probabilidade através de uma fração, eu posso representar a probabilidade através de uma porcentagem e eu posso representar a probabilidade através de um número decimal. Então, são 3 formas de representar a probabilidade de algo ocorrer. Professor, qual que a banca vai cobrar? Ela pode cobrar qualquer uma das 3. Aí você tem que entender que, por exemplo, 2 sobre 5 é uma fração, ó. E a probabilidade ela pode ser representada assim, na forma de fração, 2 sobre 5? Pode. Como ela pode também dividir o 2 pelo 5, que dá 0,4. Também pode ser representada assim, 0,4 na forma decimal. Ou transformando isso para uma porcentagem, nós temos que isso é igual a 40%. Então, ó, 2/5, 0,4 ou 40% é a mesma coisa. Tranquilo? Professor, como que eu sei qual eu vou trabalhar? A gente indica o seguinte, cara, ó, antes de resolver, olha para as alternativas. A alternativa vai dizer para você se a resposta tem que ser em fração, em decimal ou em porcentagem. Beleza? Bom, uma outra coisa que eu quero destacar antes da gente resolver os exercícios é que a probabilidade é um valor localizado entre 0 e 1. A probabilidade de algo ocorrer ou vai ser 0, mas nunca menor que 0, ou vai ser 1 e nunca maior que 1. Ou seja, que seria a probabilidade de 100% de ocorrer o evento. Então, ela vai ser sempre um valor localizado entre 0 e 1. Sendo assim, se eu tenho que alguma coisa tem 30% de chance de ocorrer, a probabilidade de 30% de ocorrer, qual que seria a probabilidade dela não ocorrer? O que falta para 100 ou o que falta para 1. Se é 30% de ocorrer, então é 70% de não ocorrer. Ah, se é 60% de ocorrer, então é 40% de não ocorrer. Eu tenho 20% de não ocorrer. Quantos por cento de ocorrer? 80%. É sempre assim, o que falta para 100. Lembrando que pode ser dado na forma decimal. Por exemplo, 0,3 de ocorrer. Qual que seria a probabilidade de não ocorrer? 0,7. Porque 0,3 mais 0,7 é 1. A soma tem que dar 1. Tranquilo? Belezinha. Bom, vamos lá então. Primeira atividade que nós temos aqui é a seguinte, ó. Em uma pesquisa com 500 pessoas, os entrevistados foram classificados segundo sexo e cor de cabelo. E o resultado encontrado está disposto na tabela. Então, aqui eu tenho uma tabela onde tem o sexo feminino, masculino e tem a cor dos cabelos, loiro, castanho, ruivo e o total. Se uma pessoa da amostra é escolhida ao acaso, assinale qual a probabilidade de ela ser loira e do sexo feminino. Bom, gente, veja bem. A probabilidade, ela vai direcionar o caminho das nossas atividades, a forma como eu vou dar tratamento ao resultado. Então, ela especificou, ela quer saber a probabilidade da pessoa ser loira e do sexo feminino, porque ela poderia ser loira do sexo masculino.
ela poderia ser castanho, ruivo, enfim. Ele definiu qual é a cor e qual é o sexo. Professor, o exercício poderia definir só a cor? Sim, poderia. Ele poderia perguntar qual a probabilidade da pessoa ser loira. Aí ele não especificou o sexo. Aí, nesse caso, eu tenho que considerar o feminino e o masculino, ok? Mas como ele classificou o sexo, falou que tem que ser loiro e do sexo feminino, então quem é loiro do sexo feminino? Aqui, ó, eu tenho 140 pessoas que são loiras do sexo feminino. Beleza? Bom, vamos lá. Probabilidade do evento A ocorrer é número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Então, duas coisas têm que ser muito bem definidas. Quem é o evento, quem é o espaço amostral. O evento é ser loiro e do sexo feminino. No caso aqui, 140. Beleza? Bom, quem é o espaço amostral? Aí a importância de nós sabermos o conceito de espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Quantas pessoas foram entrevistadas? 500 pessoas. Então, o meu espaço amostral é constituído de 500 pessoas. Qualquer uma dessas 500 pessoas pode ser sorteada. Só que ele quer saber a probabilidade de ser loiro e do sexo feminino. Então, eu tenho 140 dividido pelo espaço amostral, que é um total de 500 pessoas. E eu nem preciso contar, porque o próprio exercício já falou, uma pesquisa realizada com 500 pessoas. Beleza, então vamos lá, simplificando, cortei 2 zerinhos, ficou 14 sobre 50, dividindo por 2 em cima, dividindo por 2 embaixo, eu vou ter 14 por 2, 7, 50 por 2, 25, probabilidade 7 sobre 25, vou para as alternativas, resposta letra C. Professor, e se não tivesse em fração, se tivesse em decimal, aí você divide o 7 por 25, vai dar 0, alguma coisa, seria a resposta. Ah, se fosse em porcentagem. Se fosse em porcentagem, você ia pegar o 7, multiplicar por 100 e dividir por 25. Aí você iria encontrar quantos por cento isso representa. Beleza? Só multiplicar por 100 e dividir por 25. Tranquilo? Então tá aí. Você pode dar as respostas em qualquer um dos 3 formatos. Beleza, mestre? Vamos para frente? Olha só. Banco BFC, SESC Paraná. Um alvo de teste de tiro consiste em 2 anéis concêntricos em torno de um ponto central. Um projeto é disparado no alvo. A probabilidade dele acertar o ponto central é 0,05. De acertar o anel interno é de 0,20. E de acertar o anel externo é 0,30. Observem, gente, que essas 3 probabilidades que foram indicadas é com referência ao acerto. Beleza? A probabilidade do projeto acertar e errar o alvo é, respectivamente, D. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, eu tenho que a probabilidade de acertar é a soma dessas probabilidades. Então, ele tem a probabilidade de acertar o ponto central, imagine o alvo assim, ó, eu tenho o ponto central, aí eu tenho o alvo e tenho o outro anel externo. Então, ele me deu a probabilidade de acertar aqui é 0,05, mais a probabilidade de acertar o anel interno é de 0,20, então mais 0,20, e a probabilidade de acertar o anel externo, que seria a placa maior, é de 0,30. Conclusão, somando tudo isso aqui, vai me dar 0,55. Então, a probabilidade de acertar é 0,55. Olha, observem que a única opção que eu tenho de 0,55 é aqui, ó, na letra D. Então, eu nem preciso calcular a outra. Mas só para desencargo de consciência, lembrem que eu falei que o máximo é 100? Toda probabilidade varia de 0 a 100? Então, se eu tenho 0,55 para acertar,
para errar, é só subtrair 1 menos 0,55, que vai dar exatamente 0,45. Então, resposta letra D. 55 para acertar, 45 para errar. Essas alternativas estão na forma decimal. Poderia estar em porcentagem. Aí seria 55% e 45%. Beleza? Tranquilinho? É muito simples quando a gente entende o conceito da probabilidade. Lembrando sempre que a probabilidade não pode passar de 100, tá? É de 0 a 100. Outro exercício aqui, ó. O que eu tenho? Banco IBFC, né? Num envelope foram colocadas todas as 18 letras que formam a palavra constitucionalista. A probabilidade de retirarmos uma letra desse envelope e ela ser consoante ou a letra O é. Beleza. Observem, gente, que ele nos deu uma palavra e a pergunta é exatamente o seguinte. Retirando uma dessas, colocou-se numa caixa todas as letras que constituem essa palavra constitucionalista, que formam essa palavra, tá? Aí a pergunta é, qual a probabilidade de, ao retirar, né, uma letra, ela ser ou uma consoante ou a letra O? Não é vogal, é a letra O. Tá bom, vamos lá então. Essa resposta, como é a probabilidade de ser uma coisa ou outra, olha aqui, ó, a palavra ou. A palavra ou, gente, na probabilidade indica somatório. Toda vez que você tiver uma situação, acontecer uma coisa ou acontecer outra, quer dizer que você vai ter que calcular a probabilidade de acontecer um, a probabilidade de acontecer o outro e somar esses resultados. Porque a palavra ou indica somatório, beleza? Então vamos lá. Probabilidade de ser uma consoante. De ser uma consoante. O que vai ser isso? Vai ser o número de consoantes dividido pelo número do espaço amostral. Tranquilo? Bom, quem é o meu espaço amostral? É o total de letras que constitui essa palavra. E eu nem preciso contar, porque o exercício já falou. Num envelope foram colocadas todas as 18 letras. Então, constitucionalista é uma palavra constituída de 18 letras. Se você tiver dúvida, conte, mas vai dar 18. Beleza. Então, eu tenho aqui que agora é só contar a quantidade de consoantes. Quantas consoantes eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 consoantes. Aí você vai falar assim, professor, mas está repetindo letra. Gente, não importa que repetiu, essa letra está lá dentro. Então eu tenho que contar com ela. Eu tenho todas essas letras dentro desse envelope. Então, eu tenho 10 de um total de 18. Porque são 18 letras. 10 de 18. Professor, eu simplifico? Não, por enquanto ainda não. Vamos deixar para simplificar no final, tá? Agora, eu vou calcular a probabilidade de sair a letra O, probabilidade de O. O que vai ser a probabilidade de O? Número de letras O existente na palavra, dividido pelo espaço amostral. Ok? Quantas letras O eu tenho aqui? Ó? 1, 2. 2 letras O. Então, eu tenho 2 de um total de 18. A probabilidade de sair a letra O é 2 sobre 18. Agora, a probabilidade total, que é ou sair consoante ou letra O, é a soma disso. Então, eu tenho aqui, ó, 10 sobre 18 mais 2 sobre 18, isso vai ser igual, adição de fração com denominador igual, conservo o denominador, 18, e soma 10 mais 2, 12.
Agora sim, observe que não tem essa resposta. Então, eu vou ter que simplificar. Simplificar é encontrar um valor que divida tanto quem está em cima quanto quem está embaixo por ele mesmo. Divido os dois ao mesmo tempo. Então, aqui dá para dividir por 6, aqui por 6. 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. 2 sobre 3, resposta letra D. Está respondida a questão. Tranquilo? Belezinha? Beleza, professor. Entenderam, né, galera? Ó, número de elementos do evento, número de elementos do espaço amostral. Se for a palavra ou, eu tenho que somar as duas possibilidades. Professor, e se não fosse ou, fosse e? O e indica multiplicação. O ou indica soma. Então, se eu falo assim, A e B, quer dizer probabilidade de A vezes a probabilidade de ocorrer B. Se eu digo A ou B, é a probabilidade de A mais a probabilidade de ocorrer B. Tranquilo? Entenderam a diferença do O e do E? Bom, vamos lá. Ó. Maria precisa escolher uma pessoa que não usa óculos dentre as pessoas de uma sala representadas na tabela abaixo. Então, ele deu essa tabela. Homem, mulher, usa óculos e não usa óculos. A probabilidade de Maria fazer sua escolha, sabendo que a pessoa é mulher, é D. Gente, esse caso aqui é bem interessante, porque ele delimita o nosso espaço amostral. Agora, eu não posso mais considerar o meu espaço amostral como o conjunto de todas as pessoas presentes. Por quê? Porque o exercício foi claro. Ele disse: qual a probabilidade de Maria escolher uma pessoa que não usa óculos, sabendo que é mulher? Ou seja, sabendo que a pessoa escolhida foi uma mulher. Se ela é uma mulher, eu não vou contar a possibilidade de ser homem. Então, o meu espaço amostral, nesse caso, vai ser quem? 8 mais 5, que vai dar 13. O meu espaço amostral é 13. Eu tenho 13 mulheres. Porque ele falou, sabendo que a pessoa é mulher. Qual a probabilidade dela escolher uma pessoa sabendo que essa pessoa é mulher? Então, meu espaço amostral é 13. Eu tenho 13 mulheres. Ele quer a probabilidade... Ela precisa escolher uma pessoa aqui, ó, que não usa óculos, tá? Beleza. Quantas mulheres não usam óculos? 5, gente. Então, a probabilidade de não usar óculos vai ser o número de mulheres que não usam óculos, que no caso é 5, dividido pelo espaço amostral, que é 13. 5 sobre 13, resposta letra A. Tranquilo? Chamo a atenção de vocês novamente para tomar cuidado com o espaço amostral. Pode ocorrer em determinados exercícios que a banca especifique, limite o espaço amostral. Então, em outra situação, o indivíduo iria somar tudo isso. Ó. 5 mais 7, 12 mais 8, 20 mais 5, 25. Aí iria usar como espaço amostral 25. Está errado. Ele falou que a pessoa escolhida é uma mulher. Então, meu espaço amostral é o total de mulheres presentes. Ficou claro isso? Beleza. Aí, para encerrarmos a nossa aulinha, galera, ó, temos o seguinte aqui, ó. Antes de realizar uma cirurgia, o paciente perguntou ao médico qual era a probabilidade de a cirurgia dar certo e resolver o problema de saúde apresentado. O médico respondeu que a probabilidade de sucesso da cirurgia era de 99%. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a chance de a cirurgia não dar certo era igual a... Gente, é aquilo que eu falei. Qual é a probabilidade de um evento ocorrer? 100%. Tá? Varia de 0 a 100. Ok? Não pode passar de 100. Se eu tenho que a probabilidade dele dar certo, da cirurgia ter sucesso, ou seja, dar certo é de 99%, se o certo é 99%, qual a probabilidade de dar errado? É o que falta para 100, ou seja, 1%.
Porém, as alternativas de resposta não estão em porcentagem. Elas estão na forma decimal. Então, eu tenho que transformar essa porcentagem para decimal. Como que eu transformo, professor? 1 dividido por 100. Não é 1%? E 1 dividido por 100, 0,01. Resposta, letra D, 0,01. E está resolvida a questão. Beleza? Lembre-se que a probabilidade vai sempre de 0 a 1. Aí eu tenho aqui, agora sim é o último exercício nosso, com as letras F, G, H, I e J, formam-se senhas de 4 letras com repetição, ou seja, pode repetir a letra F, F, G, G, para ter acesso a uma sala. A probabilidade, se escolhermos uma dessas senhas, de modo que não haja repetição das letras, é D. Então, ele quer saber a probabilidade de não ter repetição, das letras. Beleza? É essa probabilidade que eu tenho que calcular. O que é a probabilidade? Número de elementos do evento. Qual é o meu evento? É o número que não tem repetição. O número das palavras que não tem repetição. Dividido por quem? Pelo espaço amostral, que é o total de senhas que eu consigo formar. Beleza? Então, agora eu tenho que ir em busca desse valor e desse valor. Aí é só dividir um pelo outro, eu tenho a resposta. Vamos lá. Total. Vamos pegar o total primeiro, que é o total de senhas, independente de ter ou não ter repetição. Como são senhas de 4 letras, tá? São senhas de 4 letras e eu tenho quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5. Como pode ter repetição, então eu tenho 5 possibilidades aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Porque eu posso repetir a mesma letra. Então, 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, que vai dar um total de 625. Agora, vamos lá. Sem repetição. 4, tenho 4 letras, mas eu não posso repetir. Como eu tenho 5 possibilidades, então a primeira aqui eu tenho 5. Depois, eu não posso repetir a letra que eu já coloquei, então eu tenho só 4. Depois eu não posso colocar essa que eu já coloquei, então só me resta 3 e por último me resta 2. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Conclusão, a probabilidade vai ser o quê, galera? Número de elementos do evento, que no caso é 120, 120 sem repetição, dividido por 625. Beleza, simplificando isso aqui por 5, eu vou ter 24, 120 dividido por 5, 24, 125 dividido por 5, 125. Agora, não dá mais, porque 24 e 125 são números primos entre si. Então, resposta, letra C. Pronto, está respondido. Viu como não é tão difícil? Desde que você entenda o conceito de probabilidade, número de elementos do evento, número de elementos do espaço amostral, divide um pelo outro, pronto, a gente resolveu. Chegamos na resposta aí. Eu precisava saber quantas senhas eu produzo sem repetição e qual é o total de senhas que eu produzo, independente de repetir ou não. Então, eu descobri que o total de senhas é 625 e que sem repetição são 120. Então, a probabilidade de escolher uma sem repetição é 120 dividido por 625, que simplificando vai dar 24 sobre 125. Beleza? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer mais uma vez poder partilhar esse assunto de suma importância nesse concurso. Leve muito a sério esse estudo de probabilidade. Reveja a aula, refaça os exercícios, treine mais. Estamos na torcida por ti. Marcamos o nosso próximo encontro com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera. Clique like.